Amigos, amigas, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês assistem nossa aula, que é retransmitida por 10 TVs ao vivo e depois pelo DCM TV e TV 247, que eu agradeço muito. Essas outras televisões têm uma repercussão, uma abrangência muito maior do que o meu canal. Eu fiz ontem um programa extraordinário e o assunto ontem foi a questão dos ataques de Israel à Palestina. Está com boas visualizações, acho que está chegando a 1000. E domingo fiz também, como terminou o curso de Filosofia Oriental, eu fiz então, voltei àquele programa semanal de análise geopolítica e fiz um tema muito interessante. Por que a guerra na Ucrânia não acaba? Olha, passou de 2.000, 3.000. Gostei muito. E vou fazer um amanhã extraordinário. Amanhã que eu digo é nesta quinta-feira, né? dia 6, às 19 horas. Eu vou discutir o resultado da reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que aconteceu em Nova Delhi, na Índia, né? Sexta e sábado não tem nada previsto, e domingo eu volto com o programa semanal, né? O programa de domingo à noite, eles têm boa audiência, por quê? Porque é sempre uma alternativa para os outros canais maiores, às vezes não tem um programa mais específico, né? A TV aberta e a cabo não dá para assistir. Então, vou manter esse formato por enquanto, né? Do ponto de vista de prestar conta a vocês sobre meu trabalho, minha produção editorial, hoje eu estou concentrado em escrever livros, até diminuir drasticamente a minha produção de ensaios, né? Já terminei a primeira redação do livro Concepção Marxista de Proletariado, que é decorrente daquele curso de 20 aulas que já se encerrou faz um certo tempo. Agora eu estou começando a segunda leitura, e esta segunda leitura é muito lenta, porque eu mexo muito no texto. Eu insiro notas explicativas, nota de referência, bibliografia, né? Então, aí, mais ou menos, a cada hora de trabalho, eu consigo fazer 2 páginas, né? O meu miolo geral em Word está com 150. Deve ficar um livro aí de umas 400 páginas. A minha previsão, se tudo der certo, setembro, mais ou menos, teríamos o livro. Depois eu vou me concentrar no último livro da coleção para principiantes, Mao Zedong, que é o curso que hoje completa a 13ª aula. Bruno, eu não sei que música é essa. Ainda mais versão funk, meu amigo, eu não ouço, então não sei qual seria. Então, até o final do ano, espero ter o último livro publicado. Depois, ano que vem, vamos ver se farei aquele livro Filosofia Oriental para Principiantes, né, a partir dos meus manuscritos, né? Você sabe que todas as aulas minhas elas têm manuscritos, né? A média de 10 páginas por aula. Isso aqui viram capítulos de livros, facilmente, né? Mas o que é certo é que ano que vem eu farei um livro sobre a história do movimento estudantil aqui na cidade de Campinas, num período específico, um recorte, 78, 82, quando eu fui líder estudantil. Então, esses são os meus planos. Tem outros livros aí em andamento, mas eu comento com vocês no momento oportuno. A aula de hoje, eu não sei se vai durar 2 ou 3 aulas, porque é sobre este livro do Mao Zedong, que, segundo dados do livro Guinness Book of Records,
o livro de recordes chamado Guinness, né? Este livro é o segundo livro mais impresso no mundo, mais traduzido, que é o Livro Vermelho de Mao Zedong, que não foi escrito por Mao Zedong. Ele, na verdade, não é um livro do começo ao fim. Ele é uma coletânea dos seus principais pensamentos, com base em tudo que ele escreveu. Em algum momento, um amigo dele resolveu, então, dividir este livro estruturado em 33 capítulos, e cada capítulo ele colocou as principais passagens alusivas ao tema do capítulo. Então, é um livro cheio de citações, claro que todas elas escritas antes de 1964, quando saiu a primeira edição. Dizem as estatísticas que este livro é o segundo livro mais impresso no mundo, com 900 milhões de exemplares. Eu não sei se 900 milhões na época que ele saiu, ou se somado todas as edições. Não sei como é feito esse cálculo, mas todas as matérias e sites que eu li indicam que ele é o mais impresso, mais traduzido, só perde para a Bíblia. Então, ele é o segundo, né? Ele foi organizado por Lin Piao. Lin Piao, um grande amigo de Mao Zedong, dirigente da Revolução em 49, ministro da Defesa da República Popular da China, no ano que o livro saiu, em 64. Ele nasceu em 1907 e morreu em 1971, com 63 anos. Existem aí hipóteses, né? Eu li aqui em um site, dando conta de que existem algumas fontes que questionam se foi Lin Piao que organizou o livro. Algumas fontes levantam que ele teria sido escrito por Hu Qiaomu, que era ajudante de ordens de Mao Zedong durante 25 anos. Mas não importa quem organizou, o importa é que todo o seu conteúdo foi sistematizado a partir do autor, que quem escreveu estas frases que aqui estão foi exatamente Mao Zedong. Não tem uma linha aqui que não seja ele que escreveu. Bem, o maior sucesso deste livro aconteceu no período da chamada Revolução Cultural, que nós já vimos aqui quando vimos a vida dele, a biografia, de 1966 até 1976, quando ele morreu. Então, este período, o formato do livrinho vermelho, né, era um formato de um livro pequeno. Todos os guardas vermelhos. Não é 900 milhões de habitantes, eu sei. Estou falando o número de livros impressos no mundo. As estatísticas falam que imprimiu 900 milhões de exemplares, não é, de habitantes da China. Todos os guardas vermelhos que lideraram esse processo da Revolução Cultural andavam com o livrinho no bolso, e quando o Mao falava, eles faziam assim, né? Fotos, desenhos, pinturas de Mao Zedong, sempre ele com o livro vermelho na mão. E isso influenciou o mundo inteiro. Eu estou pensando em incluir uma aula nesse curso chamado Maoísmo no Brasil. E aqui no Brasil as ideias também chegaram, e este livro mesmo aqui é de julho de 1980. Eu li. Eu ainda tinha a mania de escrever ou com lápis, assim, no canto, ou você não vai conseguir enxergar,
aquela canetinha, né, que ainda uso aqui do meu lado, uma canetinha amarela, mas não façam isso. Por quê? Porque ela desbota com o passar do tempo, então não dá para eu recuperar quase todas. Uma ou outra você ainda vê lá o amarelinho, mas a maioria ela apaga com o tempo. Então, eu li este livro tem, então, 43 anos. Ele influenciou a minha vida, como aqueles outros dois livros que eu já dei aula sobre eles, que é Sobre a Prática e Sobre as Contradições, né? E assim vamos nos formando, né? Ninguém nunca pode estar formado e se contentar com o que já leu, já estudou. Não, 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 não. Inteligência é um processo que se adquire. Não existem inteligências natas. Pode existir uma genialidade nata. Não é a mesma coisa, né? Inteligência é cumulativa, como diz o professor saudoso, foi meu professor no ângulo latino, Pierluigi Piazzi, morreu jovem, com, sei lá, 73. Ele teve 100 mil alunos. Eu fui aluno dele lá no ângulo Tamandaré, original, faz 50 anos, 73 e 74. Ele diz assim: inteligência é uma escada onde você sobe todos os dias um degrau. Degrau pequeno, mas é cumulativo. Então, não tem ilusão que um jovem de 25 anos possa ter, digamos assim, lido toda a literatura universal, lido toda a bibliografia marxista, leninista. Não, é um processo histórico de acumulação. Então, eu mesmo, todos os dias estou estudando. Não existe limites para a acumulação do conhecimento, a busca incessante do conhecimento, transformar informação em conhecimento, transformar conhecimentos em sabedorias. Esse é o grande desafio com a qual eu diariamente me dou conta sobre isso. O conteúdo deste livro era debatido não só nas escolas, nos bairros, nas ruas, nos quartéis, mas principalmente nos locais de trabalho, né? O livro tem uma estrutura de 33 capítulos, e dentro desses capítulos nós vamos ler 427 citações, todas elas referenciadas do órgão que publicou e a data exata onde isso aconteceu. A minha ideia era fazer como fiz com outros livros e também em outros livros, né? Outros livros de Mao, que já comentei, e outros livros de outros autores, de Lenin, Marx, etc., era sintetizar em uma aula o conteúdo deste livro. É impossível isto ser feito em uma aula apenas. Por quê? Porque são 33 episódios e eu resolvi comentar um por um dos episódios a partir da releitura que fiz, estou fazendo e trazendo para vocês, com minhas próprias palavras, o principal do conteúdo de todos esses capítulos, né? Tá bom? Esse é o meu método. Provavelmente nós vamos precisar de 2 aulas, talvez 3, para concluirmos a análise deste curso. Quando este curso virar um livrinho, provavelmente vai ser o capítulo maior depois da biografia, né? Que é o capítulo de abertura do livro, né? Bom, o primeiro capítulo e mais importante, não poderia deixar de ser, é o capítulo cujo título é O Partido Comunista, né? O que é o significado, a sua importância. É preciso deixar claro que Mao Zedong, ele é
um marxista-leninista. Em momento nenhum ele deixa o leitor transparecer a menor dúvida de que ele não fosse marxista-leninista. Ele não usa o termo nem stalinismo, nem maoísmo, apesar de ele ter sido, né, não diria assim, amigo de Stalin, né, mas esteve com Stalin algumas vezes, cita Stalin em muitas das suas obras, né? Então, o Partido Comunista é colocado como a figura central que dirige a causa dos comunistas e dos revolucionários chineses. Sua base teórica do Mao e do Partido Comunista Chinês é, indubitavelmente, o marxismo-leninismo. Ele diz isso claramente. Sem partido, não seria possível fazer acontecer a Revolução Popular na China. O partido dirige a classe operária e domina a teoria revolucionária. Como diz Lenin, não há prática revolucionária sem teoria revolucionária. Aquele dirigente de massa sindical que diz que é um grande revolucionário, mas não leu um livro de teoria revolucionária, este cara é um revolucionário oco, porque não tem nenhuma base teórica para se apresentar como revolucionário. Dentro do partido, vigora a democracia, deveria vigorar a democracia, e as críticas devem ser feitas internamente no partido e nas suas instâncias de decisão. É assim que funcionam os partidos comunistas no mundo inteiro, fora do poder e dentro do poder. Não são muitos os países que são dirigidos por comunistas, mas este é o ensinamento de Lenin. Antes do partido tomar uma decisão, é livre que as pessoas militantes do partido tenham suas próprias opiniões. Depois de tomada uma posição, fixada uma orientação, aqueles que continuam insistindo em suas opiniões pessoais, que perderam, né, que não conseguiram a maioria, aí se esse cara vai encaminhar a posição que perdeu, aí já não é Partido Comunista, aí é outra coisa. Nos partidos comunistas marxistas-leninistas não existem tendências, né? Você tem toda a liberdade de expor seus pontos de vista nos momentos em que a discussão acontece. Depois, fechado a discussão, tomada a posição, passa a ser a posição do coletivo, né? Segundo capítulo, meu amigo, que agora mudou o nome para Forró de São Paulo, professor de inteligência adquirida ou conhecimento, não, inteligência, está provado aí, estudo científico, você se torna mais inteligente. Pode aplicar testes de nível de intelectual, nível de inteligência, se você vai estudando, você vai progredindo, né? A questão é a mesma coisa do teste de QI, né? Se você não tem nenhum estudo, nenhum conhecimento, seu nível de QI é baixo, né? Infelizmente, a média do brasileiro é 87, do inglês é 110, não, é 100, que é a média mundial, e do japonês 113. O japonês que mora no Japão, o japonês que mora no Brasil é igual a dos brasileiros, não tem esse mito de que os japoneses aqui são os fera, não, nada disso, né? Segundo capítulo, classes e luta de classes. Aqui é a questão central para os comunistas. No processo histórico da luta de classes, uma das classes triunfam e outras são eliminadas. Parece assim violento ele dizer isso, mas o que ele está falando é do ponto de vista da história. Quando acabou o escravismo,
não é? Surgiu novas classes, senhores feudais e servos. As classes anteriores, como os senhores proprietários de escravos e os próprios escravos, elas desapareceram. Claro que na China ele fala que há uma tendência da burguesia, enquanto classe social, desaparecer. Não sei se isso se verificou historicamente. Bom, a história nos diz, como Marx e Engels pregam no seu Manifesto Comunista de 1848, Mao então fala que a história nada mais é do que a história das lutas de classes. E interpretar a história desta maneira, das classes e luta de classes, é também aplicar aquilo que se chama de materialismo histórico. É uma corrente filosófica que tem um método próprio que a maioria dos historiadores não aplicam. Eles contam a história de outra maneira que não pelo método do materialismo. A luta nacional e popular é, em última instância, diz Mao, uma questão de luta de classes. Então, todas as lutas nacionais dos trabalhadores faz parte do processo da luta de classe. A nós quem? Nós comunistas, compete a organização do povo para eliminar, liquidar, abater os reacionários. Aqui ele está falando em um momento em que havia uma guerra civil na China pela conquista do poder político, não é? Então, se nós sairmos por aí abatendo reacionários, você imagina, viraria uma guerra civil nesse país aqui, né? O que tem de reacionário por aí. Aí diz Mao, nem os inimigos internos, nem o imperialismo, não é, se retirará da cena histórica. Eles precisam ser eliminados e o imperialismo não foi eliminado mesmo depois da Revolução Chinesa e até hoje, aliás, está mais forte do que nunca, mas eles serão abatidos, serão derrotados. Isso é inexorável. A revolução não é um convite para um jantar ou uma composição de uma obra literária. Saber quem são nossos inimigos e nossos amigos é de uma importância primordial. E eles são todos os que estão em conluios com o imperialismo. Estes são os inimigos do povo. Inimigos do povo são os que são aliados do imperialismo. Não temos que ter a menor dúvida sobre isso. Todos os que se colocam ao lado do povo são revolucionários e são os amigos do povo. Quem é contra são os contra-revolucionários. Devemos apoiar tudo o que o inimigo combate e combater tudo o que o inimigo apoia. Veja esse trocadilho, que bonito, né? Apoiar tudo o que o inimigo combate e combater tudo o que o inimigo apoia. E não falamos apenas dos inimigos armados, mas também dos inimigos desarmados, os intelectuais, os pensadores, os contrabandistas das ideias, não é? Identitárias que tem por aí, que priorizam apenas as questões da individualidade e não do coletivo revolucionário. Apesar da vitória dos comunistas em 1949, a burguesia subsiste. De modo nenhum, terminou a luta de classe com a conquista do poder. Foi assim em 1917 e foi assim em 1949. Em 17, na Rússia, durou 74 anos e acabou. A China, este ano, agora dia 1º de outubro, completa exatamente o mesmo número da União Soviética,
74. Mas não tenho a menor dúvida de que a revolução na China vai ainda muito longe. O terceiro capítulo trata do socialismo e do comunismo. Diz Mao que o comunismo é um sistema completo de uma ideologia política e um novo regime social, mas não existe em lugar nenhum nenhuma experiência histórica vivida, completada sobre ser comunista, um país transformar-se em comunista. Não existe isso em lugar nenhum. O sistema capitalista, diz Mao, está se convertendo em uma peça de museu. Eu não acho que ele tenha muita razão, porque eles seguem combalidos, cambaleantes, mas seguem aí firme. O socialismo substituirá o sistema capitalista. Aqui Mao usa um termo de forma inexorável. Também não acho que seja assim. O que é inexorável é a substituição do sistema capitalista por outro modelo socioeconômico. Não sabemos se será o socialismo. Por isso, depende da revolução, da liderança proletária para tomar as rédeas e construir o socialismo. Mao usa o termo que essa substituição seria uma lei objetiva. Não estou de acordo. Nós, comunistas, nunca dissimulamos nossos pontos de vista. É verdade? Isso está no Manifesto Comunista de 1848, quando Marx e Engels, né, fala que os comunistas não têm receio algum de expor abertamente as suas ideias. Nosso programa máximo é fazer a China avançar para o socialismo e depois para o comunismo. São duas coisas, Vitor, diferentes. Aliás, agradeço aí, você fez uma colaboração. Obrigado. O Boric se diz de esquerda, mas não é. É a nova esquerda. Então, em alguns aspectos, ele está conosco, em outros aspectos, ele está contra nós. O presidente do Uruguai, Lacalle Pou, é um homem de direita e está contra nós o tempo todo. Enfrentou o presidente Lula ontem na reunião e sequer concordou em assinar o manifesto, o documento final, né? Bem, e aí Mao diz, essa questão do comunismo, isso se expressa no nome do nosso partido, que jamais será modificado. Partido Comunista da China, né? E o partido tem um futuro glorioso. A Revolução Democrática virá antes do socialismo, conforme Lenin nos ensinou. Isso não está no trecho do livro dele, mas em outras passagens de Mao que nós já vimos aqui, ele concorda com Lenin e, em um certo momento, no começo, não concordava. Ele achava que fosse possível saltar de uma China feudal direto para o socialismo. Depois ele viu, né, que não, sim, tem que passar por uma etapa nacional e democrática. A Revolução Socialista visa a libertação das forças produtivas. O que são forças produtivas? São os trabalhadores que empregam sua força de trabalho em matérias-primas, em ferramentas e em equipamentos e produzem mercadorias que são vendidas e dão lucro a partir da extração da mais-valia. Mais-valia não é lucro, mais-valia é a acumulação de riqueza para os proprietários dos meios de produção, né? Então, o socialismo liberta as forças produtivas. Você, inclusive, vai poder fazer
aquilo que é impossível você fazer no capitalismo: dançar, estudar poesia, pintar, não é? Cantar, escrever livros. Né? Você não faz isso no capitalismo. No socialismo, visa as transformações das propriedades individuais e privadas em propriedades coletivas de todo o povo. Né? Mas, para isso, há uma longa jornada a ser percorrida para nós atingirmos e conseguirmos chegar nesta fase do socialismo que nem a China, depois de 74 anos, chegou. Capítulo 4. O título é Justa Solução das Contradições no Seio do Povo. Vimos do livro de Mao uma aula inteira só sobre as contradições principais, contradições antagônicas, contradições secundárias. Devemos, então, identificar o que é prioritário, qual é a luta principal, o inimigo principal, quais são os secundários, e assim por diante. Pode recuperar lá, está lá na playlist, foi, acho que faz 2 aulas. Nesse sentido, dentro do povo, no seio do povo, existem contradições e nós temos que saber trabalhar isso, interpretar. Temos sempre que ver 2 tipos de contradições, diz Mao: as que existem entre nós e os inimigos do povo, e as que existem no seio do povo. Então, contradição entre nós e os inimigos, isto são as contradições antagônicas que não tem como resolver, né? Mas existem contradições entre nós, no seio do povo. Estas contradições nós temos que estudar, trabalhar, tentar solucionar. O que seria este povo, entre aspas, para Mao? Povo são todos aqueles que, na etapa atual da construção do socialismo, integram as classes e camadas sociais, os trabalhadores que apoiam e trabalham para a construção do socialismo. Então, todo mundo, de todas as camadas, não é só as camadas mais pobres, que trabalham para o socialismo, Mao considera isso parte do povo. Os que resistem à revolução, e mais ainda, os que a sabotam o trabalho do socialismo, estes são os inimigos do povo. Então, Mao aqui nos dá um critério, um método para identificar quem são os amigos, quem são o povo e quem são os inimigos. Né? Também em nosso governo do povo existem contradições, né? Que são as contradições geradas a partir dos interesses do Estado Nacional Chinês e os interesses coletivos e individuais do povo. Nem sempre isto está de acordo. Não é? Então, são contradições que nós temos que administrar. Contradições antagônicas são insuperáveis, contradições secundárias podem ser superadas. As nossas contradições com os inimigos do povo, então, são antagônicas, impossíveis de serem superadas. E as contradições no seio do povo são perfeitamente superáveis. Capítulo 5. O título é Guerra e Paz. Diz Mao, e ele está certo do ponto de vista histórico, as guerras existem desde que surgiram as classes sociais e a propriedade privada dos meios de produção. Eu costumo dizer que as guerras fazem parte da história da humanidade, né? É uma forma superior para resolver as contradições existentes em uma determinada etapa do desenvolvimento de um povo, de um país.
Então, nem tudo você consegue resolver e superar apenas pelos, obrigado, Vitor, apenas pelos métodos tradicionais. E diz Mao que a guerra é a continuidade da política. Ele não cita o autor desta frase, mas esta frase não é dele. É do marechal prussiano Klaus von Clausewitz, que escreveu um livro intitulado A Arte da Guerra, que também é o mesmo título de um livro que Maquiavel escreveu, que Sun Tzu, aquele filósofo antigo da China, também escreveu um livro com este título. Eu recomendo ler Sun Tzu. É um livro, não é um livro militar, é um livro político. Claro que se aplica também nas questões militares. E Mao também repete a frase exata de Clausewitz, que é: a guerra é uma continuação da política por outros meios. O Danilo aqui refletindo a filosofia, né? É isso aí. Muito bem, parabéns. Quando já não se consegue resolver, né, algum problema, alguma contradição pelos meios habituais e tradicionais, então instala-se uma guerra. Olha, Regis, na Rússia houve a transição da propriedade individual para a coletiva, especialmente no campo. E nas cidades, os apartamentos que eram construídos, eles não geravam a propriedade, né? Mas eles eram propriedades do Estado, né? Bom, a história mostra que existem dois tipos de guerra: as guerras justas e as guerras injustas. Isso é Marx, isso é Engels, isso é Lenin. Os comunistas não se opõem às guerras justas, progressistas, e, ao contrário, ainda tomamos parte ativa delas, diz Mao. Exemplo de guerra injusta foi a Primeira Guerra Mundial. Elas são inevitáveis nas sociedades que são divididas em classes sociais. Uma sociedade que não tem classe não tem motivo para fazer guerras. Capítulo 6. O título é O Imperialismo e Todos os Reacionários são Tigres de Papel. Aqui há muita celeuma sobre esta frase que ele disse, e é verdade, disse. Na aparência, os reacionários são terríveis, mas na realidade eles não são tão poderosos. Assim como tudo tem o seu duplo na natureza, também os reacionários e os imperialistas são, ao mesmo tempo, tigres de verdade e tigres de papel. É isto que não se, não se fala quando se usa esta frase tirada de um contexto. Ele não disse que o imperialismo é um tigre de papel e que não intimida, não, não tem força. Não é verdade, né? Então, eles dizem que estes imperialistas, os reacionários, eles têm uma dupla natureza. Tem o seu lado forte e tem a sua fraqueza, né? Então, eles são tigres de verdades, muito perigosos, mas também podem ser tigres de papel. Capítulo 7. Ousar lutar, ousar vencer. Este é um slogan que é adotado pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Eles se baseiam muito no pensamento de Mao Zedong.
é um grupo muito organizado no Brasil, que eu tenho um respeito muito grande. Aliás, é a parcela da sociedade mais organizada que eu conheço, né? Povos de todos os países univos para derrotar os norte-americanos. Isso diz Mao. Bem como os seus lacaios. Podemos esmagar todos os ataques dos inimigos. Todas as forças reacionárias em toda a história da humanidade poderão ser derrotadas e esmagadas. Então, esta é a opinião de Mao. O capítulo 8 é a Guerra Popular Prolongada. Nós vimos isso em uma aula inteira, o conceito de GPP. Então, não vou aqui repetir. 9º capítulo. O Exército Popular. Sem um exército popular, o povo nada teria. Ele, o povo, só será forte porque todos os membros deste exército popular possuem uma elevada disciplina e uma elevada consciência. Nós, aqui no Brasil, estamos muito longe deste estágio, nem de exército popular, nem de um partido comunista muito forte, com muitos membros conscientes, militantes e quadros. Estamos muito longe disso, né? O exército, eles, membros do exército, lutam por este exército e estes militantes não lutam por interesses privados e pessoais, mas eles lutam impulsionados por interesse das grandes massas. Essa é a diferença de um exército regular. Sua única aspiração do exército popular é manter-se firme ao lado do povo. O exército vermelho não se limita a combater. Ele deve assumir as tarefas importantes, como assumir a propaganda no seio das massas, né? Este exército popular deve também auxiliar as massas a instaurar o poder político revolucionário e ajudar na organização do Partido Comunista. Temos como princípio o seguinte: o partido comanda o fuzil. Jamais permitiremos que o fuzil comande o partido. Então, veja. Quero. Veja que é um trocadilho com uma sabedoria, não é? Hora que a direção de um partido se deixar contaminar pelas armas, né, onde a força das armas e do fuzil falar mais alto que a força da política, as coisas estão invertidas, né? Capítulo 10. O papel dirigente dos comitês do partido. Aqui ele está entrando no detalhe. Que comitês são esses? São os comitês municipais nas cidades, e quando a cidade é muito grande, elas existem, então, os comitês distritais. E, no âmbito de um estado, existem os comitês estaduais do Partido Comunista, né? Este é o nosso modelo de organização. Eu conheço bem porque sou militante de um partido comunista há quase 50 anos, sem nunca ter sido dirigente estadual, nacional. Sou, quando muito, fui dirigente aqui na minha cidade, né? Talvez porque meu perfil não seja esse. Bem, então, mas aqui ele valoriza o papel dos comitês, né? Bem,
Esse é o sistema criado para garantir ao partido uma direção coletiva. Todos os comitês têm uma direção, sempre procurando um número ímpar, para não empatar, não é? E lembrando que todas as decisões devem ser precedidas por amplo debate e as decisões tomadas por maioria. E após tomadas as decisões, ela vale para aquele conjunto, para aquele comitê aplicar aquela política na área de sua responsabilidade de atuação. Então, isso evita que apenas uma pessoa monopolize a condução dos trabalhos. Então, Mao, em várias passagens nesse capítulo, critica muito a centralização na mão de apenas um, de alguns camaradas. Né? Não está certo isso. A direção tem que ser coletiva. Mao diz que verificou-se que em várias localidades e em vários níveis do partido se constatou que, de fato, apenas uma pessoa, dirigente, entre aspas, monopoliza o trabalho e as decisões. Então, aqui é uma crítica direta e dura para aqueles que praticavam tinham este tipo de atitude. Isso faz com que as opiniões diferentes não possam ser debatidas democraticamente. Então, quando um dirigente centraliza e toma para si o comando, o debate, impõe suas ideias, isso distorce a essência democrática do Partido Comunista. Hora do lanche. Obrigado, amor. Hora do cafezinho. A caneca marxista. Vocês sabem que essa caneca pode ser adquirida na lojinha da minha editora. Vou colocar aqui na tela. Editora à parte, onde estão também 12 dos meus 22 livros publicados. Tem 12 ainda que estão em catálogos. Então, vamos lá. Isso gera, esta centralização de poder, gera apenas uma unidade formal, burocrática. Ela não é uma unidade real entre os membros dirigentes do comitê. Se um dirigente só é aplicador de uma decisão tomada por um, isso é uma unidade formal, burocrática. Os comitês, recomendam Mao, devem ter entre 10 e 20 membros na sua direção, mas isso varia de cidade para cidade. Mao compara um comitê do partido a uma esquadra de exército. O termo esquadra aqui no Brasil, e acho que no mundo inteiro, é usado para um conjunto de navios, uma esquadra. Né? Então, aqui eu acho que ele quis dizer uma unidade de um exército. Né? O secretário do comitê, que no caso pode ser o presidente, pode ser o secretário-geral ou o secretário político, tem vários nomes. O seu secretário é o chefe da esquadra. Né? Dirigir para Mao Zedong não é só aplicar as decisões das instâncias superiores, mas é também definir métodos de trabalho corretos. Então, e entre os comunistas, você tem o Comitê Central, comitês estaduais, comitês municipais e, quando a cidade é muito grande, comitês distritais. Né?
Todos os problemas a serem tratados na sua área de atuação devem ser discutidos pelo coletivo da direção e devem ser colocados na mesa para o debate. Nunca falar pelas costas dos camaradas dirigentes. Assim que surgir algum problema, ele deve ser imediatamente pautado, tratado e uma reunião deve ser convocada, especialmente quando se tratar de assuntos mais amplos do interesse daquela região que o comitê é responsável. Obrigado, Marcelo. Capítulo 11, e encerramos esta primeira parte da aula. Vamos ver se são 33, né? Não sei se serão 3 aulas ou 2, depender da evolução. O capítulo 11 tem o título A Linha de Massas. Aqui é uma ligação com o povo de tão umbilical que o povo dá a direção para, né? Veja só o povo pode constituir a força motriz na criação da história universal. Né? As massas são os verdadeiros heróis. As massas populares dispõem de um poder criador ilimitado. Quando você confia nas massas, né, o povo emana uma sabedoria fenomenal. As massas têm um entusiasmo potencial inesgotável pelo socialismo. A revolução tem que se apoiar nas massas populares. Devemos reforçar nossos laços com as massas. Então, você veja quantas passagens sobre massas ele menciona em várias obras dele, né? É muito conhecimento, é muita orientação, é muita informação para um livrinho só, né? Para nos ligarmos às massas, importa agir de acordo com as aspirações das próprias massas, sentir o pulso das massas, vincular-se às massas, né? Coisa que muitos dirigentes comunistas ou dirigentes populares ou sindicais não fazem, se afastam das massas, né? Não podemos jamais passar a ofensiva se as massas não estiverem preparadas, despertas. Devemos recolher ideias das massas e aprender com elas. Devemos estar no seio das massas. Então, estas são as mensagens do livro Vermelho de Mao, que toda essa minha síntese não substitui que você um dia leia o livro inteiro, que eu recomendo vivamente. Né? Amanhã eu tenho um programa especial. Eu não sei se a gente consegue colocar o card aqui na tela. Né? Ele já foi feito hoje por uma amiga que ela é uma artista de primeira. Ecos da cúpula da OCX em Xangai. Quinta, 6 de julho, 19 horas. Eu ainda não domino bem o compartilhamento de tela, não vou saber. Então,
Não vou conseguir. Bem, então é isso. Você, não sei se você se encontra na minha lista de WhatsApp. Eu sempre coloco na tela aqui o meu Zap. Se você não está ainda, não recebe nada meu, ó, meu amigo Miranda aqui, ó. Obrigado, obrigado. É, então, se você ainda não recebe nada meu, você manda um oi no meu Zap que eu incluo você em uma lista de transmissão. Aí você vai receber muita coisa, viu? Tem gente que até me bloqueia de tanta coisa. Tanta coisa que eu digo assim, 2 ou 3 coisas por dia, não é tanta coisa, né? Mas tem pessoas que bloqueiam e são mal educadas. Hoje mesmo, uma amiga, professor, me tira da sua lista, meu celular é muito fraquinho e eu não consigo acumular tudo o que o senhor manda, né? Então eu, claro, faço isso, né? Então, amanhã, aqui o card, essa amiga que faz card, ela é uma artista. Olha aqui, ó. Então, amanhã, porque hoje eu comentei essa cúpula, comentei de manhã no 247, comentei 3h30 na TVT e 4 horas, das 4 às 5h30 na DCM TV. Mas é muito rápido. Amanhã, 1 hora, eu vou falar em detalhes. O discurso do Putin, o discurso do Xi, o discurso do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, e as resoluções finais desta cúpula, que é OCX, Organização de Cooperação de Xangai, para enfrentar o imperialismo cada vez mais forte. Pessoal, 1 hora certinho, deu tudo certo. Obrigado por tudo. Quem puder, até amanhã. Não sei se nós conseguimos colocar o Zap na tela. Obrigado. Aqui, ó. Manda um oi para mim neste número que eu salvo e incluo você em uma lista de transmissão. Tá bom? Obrigado por tudo. Bom descanso. Vamos jantar agora. Tudo de bom para vocês. Beijo. Tchau, pessoal.